Olá, saudações! Língua portuguesa. Um momento para conversarmos sobre a nossa tão querida e amada língua portuguesa aqui no Aula em Casa Amazonas. E claro que nós vamos conferir o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá! Olha o que nós temos aí então, aula 222, língua portuguesa. Vozes verbais, olha que bacana, olha que interessante, reforçarmos, entendermos, é isso? Conhecermos ainda mais sobre as vozes verbais, porque elas estão presentes no nosso dia a dia. Sim, quando nós nos comunicamos, quando nós falamos, por exemplo, quando nós escrevemos, pode ser nas redes sociais, nós estamos fazendo uso das vozes verbais. Mas antes de nós relembrarmos as vozes verbais, nós temos uma parte interessante para entendermos bem. Vamos ver o que é. Olha aí o que temos então. Os pronomes pessoais, eles são importantíssimos para que nós possamos entender bem as vozes verbais. Olha o que temos aqui então, por exemplo. Nós temos os pronomes pessoais. E quais são eles? Aqui, ó, os pessoais oblíquos em especial, mas tem o pessoal do caso reto também, mas aqui nos interessa os oblíquos, e os oblíquos podem ser os átonos, é isso, ó, os oblíquos átonos, e também os oblíquos tônicos. Aí, olha o que nós temos então, oblíquos átonos, oblíquos tônicos, e eles são importantíssimos para nós entendermos. É o que temos aqui agora, por exemplo, olha aí. Voz reflexiva, começamos assim então. A voz reflexiva lembra reflexo mesmo. É isso, você diante do espelho, observando o seu reflexo. Imagine a cena. Você, hoje pela manhã, por exemplo, estava diante do espelho observando a sua imagem e cada movimento que você realizava, o espelho refletia, sim ou não? Então, quando você estava lá, olha, diante do espelho, você todo lindo, toda linda, não é isso? Ó, diante do espelho, você faz um movimento para cá, um movimento para lá, e o espelho faz o quê? Ele reflete. Pois é, aqui é o entendimento da voz reflexiva. Eu pratico e sofro a ação. É como se eu fizesse o meu reflexo ali. Então, observe aqui, por exemplo, a primeira pessoa. Olha aqui, ó, a primeira pessoa. Eu me amo. Eu pratico o ato de amar, e eu sofro a ação também do meu ato. Tu te amas, tu praticas a ação de amar. Olha que interessante. Você pratica a ação e você também sofre a ação. Então, a voz reflexiva, eu pratico a ação e eu sofro a ação também. É assim que nós entendemos primeiramente. Então, voz reflexiva na língua portuguesa, eu pratico e sofro a ação. Eu me amo. Tu te amas, ele ou ela se ama. É assim que vamos começar falando, tá bom? Voz reflexiva. Lembra reflexo. Você hoje, diante do espelho, você faz um movimento para cá, um movimento para lá e o reflexo vai acompanhando, não é assim? É como se você estivesse praticando a ação e sofrendo a ação. É assim que você vai lembrar a voz reflexiva. Eu pratico a ação e eu sofro a ação. Eu me amo, tu te amas, ele se ama, é a voz reflexiva. Tudo bem, meu querido, minha querida? Vamos avançando então? Olha o que temos aí então. Além, claro, do eu, tu e ele, nós temos o nós, o vós e o elas ou eles. Eu quero chamar a atenção aqui para os três. Agora, sabe o que é interessante? Ó, olha aqui, olha que interessante aqui. Eu estou dizendo que voz reflexiva está aqui em cima, eu, tu, ele. Por quê? A primeira pessoa, que é o nós, do plural, a segunda pessoa do plural, que é o vós, e a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas, também é voz reflexiva, só que recebe um nomezinho a mais. É aqui que eu quero que você comece a juntar, vamos assim dizer, resgatar os conhecimentos. Voz reflexiva, eu me amo, tu te amas, ele se ama. E quando eu vou para o plural, nós, vós e elas, é reflexiva também, só que tem um outro termo aí a mais. Vá pensando, tá bom? Vá pensando, porque nós vamos avançando aqui, daqui a pouco eu retomo isso, mas vá pensando aí. Vamos avançando então. Olha o que temos agora aí, avançando nós temos o seguinte agora. As vozes estão assim, ó. Voz reflexiva, primeiramente. Eu pratico e sofro a ação.
dentro da gramática você vai encontrar que a voz reflexiva tem o sujeito agente, aquele que pratica a ação, e também sujeito paciente. Professor, traduza, por favor. Agente, porque ele pratica a ação, tá bom? Agente, ele pratica a ação. E paciente, porque ele sofre a ação. É a mesma coisa. Eu pratico e sofro a ação. Eu pratico e sofro a ação é sujeito agente e paciente. Ou seja, eu pratico a ação de fantasiar e eu também sofro a ação de fantasiar. Ó. Eu me fantasiei, eu pratico e sofro a ação. Tu te levantaste. Olha que interessante. Eu pratico a ação de levantar e eu também sofro a ação de levantar. Por isso que ele é agente, ele pratica a ação, e paciente porque ele sofre a ação. Tá, meus queridos? Ela se feriu. Observe. Ela pratica a ação de ferir e ela também sofre a ação. Então, na voz reflexiva, que é uma voz muito comum no nosso dia a dia, a voz reflexiva, que é uma voz muito comum no nosso dia a dia, para ficar bem guardado na sua mente, eu pratico e sofro a ação. Na gramática, nós vamos encontrar da seguinte forma: voz reflexiva, sujeito agente e paciente. Agente por quê? Porque ele pratica a ação. E paciente por quê? Porque ele sofre a ação. E você vai observar, quando você estiver lá numa rede social, lá nos grupos, não é isso? Os grupos estão aí, ó, bombando, não é isso? Populares demais. Lá no grupo você pode fazer uso da voz reflexiva, por exemplo. E quando você o fizer, você estará fazendo uso do sujeito agente e paciente. Ou seja, é quando o sujeito pratica e sofre a ação. Eu me amo, eu me levantei, tu te feriste. Observou? Observou? Então pratica e sofre a ação. Tá bom, meus queridos? Vamos avançando então? Olha o que temos agora então. Avançando, nós temos o seguinte aí. Nós vamos observar mais aí, ó, mais 3 exemplos, né? E aí, lembrando o Rei Julian, é isso? Lá no filme Madagascar, você já assistiu Madagascar? Você já cantou a música Eu Me Remexo Muito, já? Você já teve a oportunidade de dançar com os seus amigos a música Eu Me Remexo Muito? Sim ou não? Já teve a oportunidade? Já assistiu ao filme Madagascar? Olha aqui quem nós estamos homenageando. Rei Julian, é isso? É ele quem promove a festa, é ele quem faz todo mundo se remexer para lá e para cá. Tá bom? Então, se você não assistiu, tem lá o Madagascar, Rei Julian, você vai gostar muito e pode até se remexer também com os seus amigos, com as suas amigas. Agora, voltando aqui para a voz reflexiva, atenção aqui. O que é voz reflexiva? Eu quero que você observe os exemplos e me responda. O que é voz reflexiva? O que você guardou até agora sobre voz reflexiva? Diga para mim, por favor. O que é voz reflexiva? Eu tenho o que na voz reflexiva? O sujeito pratica e sofre a... Isso, exatamente. Repetindo. Na voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação. Eu me remexo, observe. Eu pratico a ação de me remexer e eu sofro a ação. Tu te remexes, ele se remexe. E agora eu quero que você relembre aqui. E o que é uma voz reflexiva recíproca? Pronto, agora sim. Agora eu quero que você me diga, o que é uma voz reflexiva recíproca? Atenção, voz reflexiva recíproca. Atenção novamente, voz reflexiva, o sujeito pratica e sofre a ação, certo? Já na reflexiva recíproca, nós temos uma voz, uma informação a mais. Agora, claro, antes de nós falarmos, nós teremos a participação dela, a nossa grande atriz, professora Dinanci, em mais uma de suas belíssimas interpretações para nós ilustrarmos a voz reflexiva recíproca. Vamos lá. Eu me penteio, tu te penteias, ele ou ela se penteia. Nós nos penteamos, vós vos penteais, eles ou elas se penteiam. Maravilhosa, professora Dinanci. Muito obrigado e um abraço de todos nós, professora Dinanci, sempre abrilhantando as nossas aulas com as suas interpretações. E em mais uma delas, ela diz assim:
Eu me penteio, tu te penteias, ele se penteia. Voz reflexiva. Agora, nós nos penteamos, vós vos penteais, eles ou elas se penteiam. Já muda. Reflexiva de novo. Pratica e sofra a ação. Eu me penteio, tu te penteias, ele se penteia. Não é verdade? Agora, quando nós vamos para o plural, nós temos nós nos penteamos, vós vos penteais, elas se penteiam, eles se penteiam. Quando nós vamos para o plural, nós vamos para o campo da voz reflexiva recíproca. Atenção, voz reflexiva, eu, tu, ele. Foi o que eu apresentei durante toda a aula. Voz reflexiva recíproca, nós, vós e elas. Agora, professor, muito legal, entendi, mas o que significa recíproca? É verdade, uma boa pergunta. O que significa recíproca, você sabe? Você já procurou no dicionário? Não, ainda não. Está procurando agora? Parabéns! Mas eu também tenho aqui o significado de recíproco. Vamos conferir, então. Olha o que nós temos aí, então. Recíproco. Olha que legal. Temos aqui, sim, todas as informações para que você consiga, né, entender bem o conteúdo. Então, recíproco nós vamos entender que ocorre o que se faz em troca de algo equivalente. Por exemplo, o amor mútuo. O amor mútuo é recíproco. É recíproco, não é isso? Ou então eu posso entender também como algo que se alterna entre dois indivíduos. Então, recíproco, algo recíproco, eu vou entender como aquilo que acontece entre dois indivíduos. Olha só, voz reflexiva, eu pratico e sofro a ação. Voz reflexiva recíproca, aquilo que acontece entre dois indivíduos. Então, quando eu pensar em recíproco, mais uma palavrinha para você acrescentar ao seu vocabulário, para falar bem diante dos colegas, não é isso? Para impressionar aquele crush, aquela crush ali também, com uma palavrinha nova, por que não? Claro que é brincadeira, vocês só estudam, não é verdade? Só estudam e pronto. Olha que interessante, voz reflexiva recíproca. Eu vou entender quando pratico e sofro a ação, mas no plural. Como nós vamos conferir agora? Olha que nós temos a informação aqui, então. Olha o que temos, então, voz reflexiva recíproca. O que é isso, professor? Reciprocidade. Gostei, professor, da palavra. Ó, envolve mais de um elemento, mais de um ser. Então, na voz reflexiva recíproca, eu tenho dois ou mais sujeitos praticando a ação, olha que interessante, ao mesmo tempo. Então, na voz reflexiva recíproca, eu já conto com mais de um elemento. Por exemplo, eu e meu irmão nos amamos. Nós nos amamos. Tu e ele vos cumprimentais. Em outras palavras, vós vos cumprimentais. Então, quando eu levo para o plural, agora sim, ó, vós vos cumprimentais e João e Maria, equivalente a eles. Então, quando eu levo para o plural, eu tenho voz reflexiva recíproca. Então, vamos entender novamente. Voz reflexiva, eu, tu, ele. Voz reflexiva recíproca. Diga para mim, nós, vós, eles ou elas. Então, singular, voz reflexiva, no plural, voz reflexiva recíproca. Tá bom? Vamos ver um pouco mais aí a informação. Olha o que temos aí então, para você fixar bem mesmo. Vozes verbais, reflexiva. Olha a informação. Eu, tu, ele. Voz reflexiva é o que você vai guardar como informação para fazer uso em diversos momentos em que você estiver conversando. Já na reflexiva recíproca, olha o que você vai guardar. E aí nós temos 6 verbos que você pode exercitar. Por exemplo, você pode postar no grupo de estudo, não é isso? E praticarem as vozes verbais. Vocês podem conjugar qualquer um deles na voz reflexiva. Olha primeiro, letra A. Eu me alimento, tu te alimentas, ele se alimenta. Reflexiva, você pratica e sofre a ação. Por exemplo, o verbo da letra E. A letra E. Atenção para a letra E. Você pode conjugar na voz reflexiva recíproca. Por exemplo, nós nos olhamos, vós vos olhais, eles se olharam. Então, quando eu pratico a ação no plural, eu tenho voz reflexiva recíproca.
Quando eu pratico a ação no singular, eu tenho somente voz reflexiva e é o que você vai guardar. Você vai guardar também o verbo amar, por exemplo. Olha o verbo amar, reflexivo. Eu me amo, tu te amas, ele se ama. Reflexivo, recíproco. Nós nos amamos, vós vos amais, eles ou elas se amam. Então assim nós estamos relembrando, aprendendo, reforçando aqui no Aula em Casa um pouco mais sobre as vozes verbais, em especial a voz reflexiva. E claro, fica sempre o convite para você pesquisar mais e mais sobre as vozes verbais, porque elas estão presentes no nosso dia a dia. E claro, também para você ficar fera no conteúdo, nós temos a nossa dinâmica local interativa. Vamos a ela. Aí está então a nossa primeira questão. Nós queremos que você indique a alternativa que apresenta voz reflexiva. Atenção, atenção. E a segunda questão, o que ela quer? Vamos ver. Ela quer voz reflexiva recíproca. Pronto, para você exercitar e ficar fera. Capricha, quero contar com você no chat, hein? Vamos lá.
Voltamos então para a nossa interatividade e tenho certeza de que você analisou as questões, observou cada uma delas e claro que nós vamos comentar todas elas, mas eu quero primeiramente lembrá-los de que a nossa equipe pedagógica está toda ela apresentada aí no chat também, né? Isso sempre os assessoras pedagógicos sempre acompanhando as nossas aulas. Então, se você tiver alguma dúvida, você tem também a nossa equipe pedagógica presente no chat e também está presente no chat a nossa equipe de língua portuguesa, a equipe Aula em Casa Amazonas, prontinha também para tirar as suas dúvidas. Ah, professor, eu estou com uma dúvida aqui, uma dúvida ali. Sim, nós temos no Aula em Casa Amazonas plantão, professores de língua portuguesa prontinhos para auxiliá-los, para atendê-los, para tirar aquela dúvida que sempre fica, não é verdade? Então, a nossa equipe pedagógica, a nossa equipe de professores, língua portuguesa, Aula em Casa Amazonas, e fica também, claro, nosso muito obrigado aos nossos intérpretes, às nossas intérpretes, fundamentais em todo o processo do Aula em Casa Amazonas, em todo o processo educacional, não é verdade? Então, o nosso muito obrigado aos intérpretes, muito obrigado mesmo, e o nosso muito obrigado também à nossa equipe técnica. Sim, nós temos uma baita equipe técnica, olha aí, ó, trazendo aqui o momento para que nós possamos conversar, trabalhando muito para que tudo isso aconteça. Então, muito obrigado a todos e principalmente a você que está acompanhando as aulas do Aula em Casa Amazonas, sempre reforçando, sempre aprendendo, sempre aperfeiçoando ainda mais, não é isso? E falando em aperfeiçoar, em aprender, não é isso? Nós temos aí nossa dinâmica local interativa para comentar. Vamos à primeira então. Olha o que temos aí na primeira, nós queremos que você indique a alternativa que apresenta voz reflexiva. Então, você já tem muita informação aqui na expressão voz reflexiva. Você automaticamente deve ter lembrado que nós estamos falando do singular, não é verdade? Então, nós temos o singular. Então, singular está para a voz reflexiva. Professor, como assim singular? Aí você vai lembrar dos três pronomes eu, você vai lembrar do tu, e você vai lembrar do ele ou ela. Então, vou escrever aqui ele ou ela, prontinho. Então, quando nós falarmos singular na voz reflexiva, está para o singular. E o que é o singular na voz reflexiva? É o eu, é o tu, é o ele ou ela. Isso você observa em uma das alternativas. Não é a letra A, porque nós temos aí, ó, alugam-se quartos, né? Isso não é. E eu chamo a atenção também para a grafia na letra A. É muito comum nós encontrarmos no nosso dia a dia, aluga-se quartos no plural. Então, vale a observação aqui seguinte, olha, quando nós temos expressões assim, e nós encontramos muitas no dia a dia, não é isso? Se o verbo estiver no singular, a palavra seguinte, por exemplo, quarto, estaria no singular. Se o verbo estiver no plural, a expressão seguinte também no plural. Então, ela funciona singular, singular, plural, plural. A expressão aluga-se, conserta-se, vende-se. Então, funciona singular, singular, plural, plural, só para chamar a atenção. Tá bom, queridos? E aqui na letra C, ninguém sabe se ela virá, nós não temos sujeito praticando e recebendo a ação. Na letra D, nós também não temos sujeito praticando e recebendo a ação, então você com certeza deve ter analisado e observado a letra B, porque Maria se arrumou. Maria se arrumou. Ao falarmos Maria se arrumou, nós percebemos que Maria pratica a ação, olha aí, sujeito agente, e ao mesmo tempo Maria sofre a ação, ou seja, sujeito paciente. Então, pelo fato de Maria ter praticado e sofrido a ação, nós temos o que nós chamamos de voz reflexiva. Então, Maria se arrumou, ela pratica a ação e ela sofre a ação. Não é isso? Você deve sim ter marcado letra B e nós vamos para a nossa segunda questão. Olha o que nós temos aí na segunda, é a voz reflexiva recíproca. Agora, sim, perfeito, né? Vamos lembrar também aí só o nosso gabarito, né? Para nós reforçarmos ainda mais. Olha o que temos aí então. Aí está o nosso gabarito da questão 1, letra B, reforçando, e nós temos também o nosso comentário, não é isso? Ó, o nosso comentário, aí ó, muito bem lembrado, a voz reflexiva é a voz verbal
na qual o sujeito da oração, olha que interessante, ele executa, né, e recebe e sofre a ação verbal simultaneamente, ou seja, ele pratica e sofre. Eu me arrumei, tu te arrumastes, ele ou ela se arrumou no singular. Prontinho. E agora a nossa segunda questão, nós temos o seguinte nela. Na voz reflexiva recíproca, nós vamos trabalhar com a ideia de plural. Agora nós temos a ideia de plural, olha que interessante. E quando nós falarmos no plural, nós falamos no nós falamos no vós e nós falamos no eles ou elas, tá bom? Eles ou elas. Então, o que muda é isso. E nós vamos observar a voz reflexiva recíproca, no caso, aqui, observe, a letra D, que é o que você deve ter observado também. A letra D, nós temos os amigos praticando a ação e, ao mesmo tempo, eles sofrem a ação também. Então, por este motivo, a letra D apresenta a voz reflexiva recíproca, tá bom? Então, só conferindo também o nosso gabarito, olha o que nós temos aí, a letra D no gabarito também, para você observar. E, claro, o nosso comentário vai dizer o seguinte agora. Reciprocidade, dois ou mais sujeitos praticam a ação, ao mesmo tempo que também são pacientes. Então, nós nos ajudamos, vós vos ajudais, e eles ou elas se ajudaram. Para a voz reflexiva recíproca, nós temos o plural. Tudo bem, queridos? Então, aí está a voz reflexiva e a reflexiva recíproca. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, hein? Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.